Olá, nono ano, estamos aqui para a nossa aula de produção textual. Na nossa aula de hoje, galera, nós iremos fazer a correção da atividade da aula passada, certo? E depois da nossa correção, o tio vai explicar a atividade que vai para casa, certo? Uma produção que é a atividade avaliativa, né? A gente finalizando aí o que seria a apostila 3, então a cada final de material, né, a gente faz uma atividade avaliativa. Então, terminando a correção, o tio vai explicar a proposta que vai de texto aí para vocês, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Gente, então, aqui na unidade 7, nós temos aí o texto teatral. Vocês viram toda a explicação do texto teatral, né? Esse texto que é voltado para a encenação e não somente a leitura, né? Nós vimos que não tem a necessidade do narrador, certo? Vimos também o desenvolvimento do teatro, né, ao longo do tempo, nesse teatro de rua também. Então, os grandes teatrólogos, né? Então a gente vai ter aqui um texto que é o Pagador de Promessas, certo? Que é um texto bastante conhecido do Dias Gomes. Ele, tanto esse Pagador de Promessas, como vocês viram na aula passada, né, no vídeo, tanto tem filme como também virou novela, certo? Então vamos aqui, os personagens, né? A gente vai ter o Zé Burro, a Rosa, a ação vai ser em Salvador, o tempo atual, o primeiro ato, né? Ao subir do pano, a cena está quase às escuras, então aqui a gente vai ter uma descrição de como é que está a cena, né? Então, vamos lá, esse pagador de promessa, realmente o personagem principal, que é o Zé Burro, vai pagar uma promessa, né? Então, aqui devem ser aproximadamente 4h30 da manhã, tanto na igreja como na vendola, estavam de portas fechadas. Vem de longe ao som de atabaques de um candomblé distante, no toque de ançã. Decorre alguns segundos até Zé do Burro surja pela rua da direita, carregando nas costas uma enorme cruz de madeira. Aos passos lentos, cansado na praça, seguido de Rosa, sua mulher, que foi basicamente o que a gente viu na aula passada, né, no vídeo, que é justamente essa chegada dele com a cruz, né? Então aqui a gente tem um texto teatral, né? Zé, aqui tem uma rubrica, né, que a gente chama, que é a parte em parênteses aqui, em como o ator deve se posicionar, né? Então toda vez que eu tiver essa parte em parênteses é como o ator, a atriz deve se posicionar, ok? Diante da cena. Então o Zé, olhando para a igreja, ele vai dizer: essa, só pode ser essa. Rosa para também juntar os degraus, cansada, enfastiada, deixando já entrever uma revolta que se avoluma. Rosa vai dizer: e agora está fechada. E o Zé: é cedo ainda, vamos esperar que abra. Esperar aqui, não tem outro jeito, né? Estou com cada bolha de água no pé que dá medo. Eu também. Acho que os ombros estão em carne viva, né? Então aqui a gente vai ter, ao longo da fala dos personagens, o enredo da história. Então a gente não tem um narrador dizendo o que é que vai acontecer, como a gente viu, né, na explicação da aula passada, em que o enredo da história a gente tem na fala dos personagens, né? Então, nono ano, vocês têm aqui o nome do personagem e a fala embaixo. Vocês também podem encontrar peças em que esta fala está aqui ao lado do nome do personagem, certo? Então são variações de como vocês podem encontrar esse texto, né? Então a gente tem aqui toda a parte desse ato, né, que é bastante longo, e então a gente vai ver aqui as respostas dessa atividade, né? Então vamos aqui. Qual é a função do texto inicial? Que informações ele traz, né? O texto inicial tem a finalidade de situar o leitor na história, fazendo ele entender o que passa, né? Que é justamente, gente, esse início aqui, ó. Tá? Primeiro ato, esses dois parágrafos aqui, ele está explicando a imagem da situação inicial da história. O que é que está acontecendo, né? Porque a gente viu aqui que a ação é em Salvador. Então, onde é que eles estão? O que é que está acontecendo? Então, essas são as duas primeiras partes, certo? Da história. Então, vamos aqui. O texto inicial é para situar o leitor na história, para entender o que é que se passa.
Ele informa o cenário que revela uma praça, né, onde desembocam duas ruas. Na esquina, a rua direita, está uma fachada de uma igreja relativamente modesta e uma escadaria de 4 ou 5 degraus, né, que é basicamente a cena inicial. Quem são os personagens que participam da cena que você leu? O Zé do Burro, né, e a sua esposa, que é chamada de Rosa. Então, que é justamente os dois personagens que estão aqui na história. Ok? Vamos lá. Onde se passa a história? Em Salvador, na Bahia. Nós sabemos disso, né? Porque aqui no início da história está sendo dito, né? Salvador, época atual. Ok? Então, vamos lá. Como o Zé do Burro é descrito, né? Ele é descrito como um homem ainda moço, de 30 anos, presumíveis, magro, de estatura média. Seu olhar é morto e contemplativo. Suas feições transmitem bondade e tolerância. E há em seu rosto um quê de infantilidade. Seus gestos são lentos, preguiçosos, bem como sua maneira de falar. Tem barba de 2 ou 3 dias, traja-se decentemente, embora sua roupa seja mal talhada e esteja amarrotada e suja de poeira. Gente, está basicamente na descrição, quando a gente tem aqui, né, ao longo, Zé, esse negócio de milagres precisa ser honesto, né, porque ele já tinha prometido em trazer a cruz nas costas como Jesus até essa igreja. Então a gente já viu aqui a questão da religiosidade, né, que ele tinha. Então vamos lá. Aqui dentro ele segue contando, né, um pouco sobre toda essa narrativa, né? As características dele a gente vai encontrar aqui ao longo, até mesmo nas rubricas ele também ajuda, certo? E outra coisa também, aqui a gente tem, decorre alguns segundos até Zé do Burro suja, né, pela cidade, ele era um homem ainda moço de 30 anos presumíveis. Também aqui no início, né, ele tem as características, tanto no texto como aqui ele tem um início, 30 anos presumíveis, magro, de estatura média, seu olhar é morto, contemplativo. Então também vocês podem copiar isso aqui de resposta, as características dele, além da religiosidade que a gente encontra aqui na fala do texto, certo? Então vamos lá. Então vocês podem copiar tudo aquilo ali e colocar aqui, né? Porque ele carrega a cruz. Aqui ele fez uma promessa. Zé do Burro tinha prometido a Santa Bárbara que levaria uma cruz de madeira nas costas até a igreja da Santa, né? Por isso que a gente tem aqui essa igreja de Santa Bárbara, e quando ele está andando, ele escuta também a questão do som do candomblé, né? Então aqui tem toda uma parte da mistura bem mística, por isso que é a Santa Bárbara, né? Devido à mística da religião. Porque ele não quis deixar a cruz na escadaria da igreja, conforme sugeriu Rosa. Ele ficou com medo que roubassem a cruz, o que faria de ter que repetir a promessa, uma vez que havia comprometido deixar a cruz dentro da igreja. Vocês viram que lá no início do texto, eles tinham chegado na igreja, mas ainda era de manhã, na madrugada. E eles tinham que esperar a igreja abrir para poder colocar a cruz lá dentro, né? Então, ele ficou com medo de deixar a cruz lá fora, por causa que alguém fosse roubar, né? E ele ter que repetir. Até mesmo na imagem do vídeo que eu enviei para vocês viram que a escadaria da igreja é alta, né? Então ele subiu tudo aquilo com a cruz nas costas. Então se ele tivesse que repetir aquilo ali, seria, né, muita coisa. Então essas daí foram as questões. Essa proposta de produção já foi feita, né, por vocês na aula passada. E o que é que nós vamos ter hoje? Gente, a atividade avaliativa do 9º ano. Que foi que o tio fez? O tio escolheu um dos gêneros textuais, né, que já foi trabalhado por nós no nosso material, certo? Então eu escolhi aqui o gênero reportagem, que vocês irão produzir um texto, né? Produzindo uma reportagem. O texto 1, o INPE confirma o aumento de quase 200% em queimadas no Pantanal entre 2019 e 2020. Gente, nós sabemos que nesse último mês de setembro,
nós tivemos o aumento das queimadas no Brasil. Então aqui vem falar sobre as queimadas do Pantanal, certo? Então esse texto 1 vocês vão ter essa reportagem falando, né, de tudo que está acontecendo lá no Pantanal. E o texto 2 vocês vão ter as queimadas do Pantanal até o fim de setembro, né? 23% da área do Pantanal já havia sido queimadas. Então aqui vocês também têm uma arte, né? Um gráfico que também vocês poderão analisar os dados de 2014 até 2020. Lembra que o asterisco até 29 de setembro, que a gente tem os grandes focos. Aí vocês vão fazer os comparativos aqui do gráfico e utilizar esses dados também para montar a reportagem de vocês. Ó. A fonte do INPE igual a outra, né? A agência de notícias, a agência da Câmara de Notícias. Então, vocês podem utilizar esses dados para a conversão do texto de vocês. Então, chegou a hora de ser jornalista. Nesse contexto mencionado nos textos acima, redija uma reportagem sobre o tema As Queimadas no Brasil em 2020. Então, o tema da reportagem é esse, certo? Lembrando que o texto deve ser autoral e não uma cópia da notícia já existente. Seja criativo e em seu texto, principalmente na veracidade dos fatos, porque vocês poderão contar os fatos relatados aí durante as queimadas em 2020 no Pantanal, ou também poderão encontrar em todo o Brasil, certo? Aí vocês poderão optar onde vocês querem falar. Você deverá produzir seu texto no caderno, né? Colocar aquele cabeçalho com os dados, nome do professor, número, série. O texto é uma reportagem. Devem criar um título, né? Porque a temática geral é sobre as queimadas do Brasil em 2020, mas vocês vão criar o título de vocês. O texto de no mínimo 20 linhas. O texto deve ser escrito de caneta azul ou preta e deve tirar a foto do caderno e enviar para o e-mail. Lembrem-se que essa atividade é uma atividade avaliativa, né, para fechar aí as notas do terceiro bimestre, certo? Então, gente, essa vai ser a atividade de vocês para casa. Preste atenção, faz uma leiturinha aí do texto, certo? Por completo. Então, essa atividade vocês vão receber em PDF na agenda de vocês e que vocês podem abrir aí pelo celular de vocês o arquivo e fazer no caderno de vocês o texto de vocês, certo? Então, uma boa produção, uma boa reportagem e até a nossa próxima aula.